livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 28. Todos acharam? Digam amém. E se não achou, já está ali, não é? O pessoal aqui é eficiente, turma aí da mídia, projeção, glória a Deus. Está aqui escrito, querido: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém. Sentado onde os irmãos estão, curvem a sua cabeça, feche um pouquinho os seus olhos, vamos orar. Grandioso e eterno Deus, Pai celestial, quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, por estar em tua casa, pelo privilégio, Senhor, de poder te adorar, por saber, Senhor amado, que fomos perdoados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Queremos te agradecer, Pai, o teu plano de redenção. Queremos te agradecer a tua presença, Senhor da glória, e pedir uma bênção especial sobre as nossas vidas. Senhor, fala conosco, fala, Senhor, aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz. Nós te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido, que eu desejo conversar com você essa noite. Eu, se fosse intitularia fiel, obediente e cheio de fé. Fiel, obediente e cheio de fé. Eu acredito que essa é a condição desejada pelo Senhor para a vida de cada cristão, de cada servo do Senhor, que ele se encontre fiel, que seja obediente e que seja cheio de fé, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, há alguém que está em voto com o Senhor? Se estiver alguém em voto, muito bem, levante a mão, ok, maravilha. Isso, quem estiver mais ou menos perto, coloca como alvo para você orar pela pessoa que levantou a mão. Tem alguém que quer iniciar hoje, a partir de hoje, um voto, tem uma causa para apresentar ao Senhor, que você considera difícil ou impossível? Tem ali a irmã, já tem ali Marlene ali por perto para orar. Tem mais alguém que quer iniciar hoje? Muito bem. Eu digo, para você, você pode considerar difícil ou impossível, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é difícil. Tudo para Deus é simples, tudo para Deus é fácil, tudo para Deus é bem possível. Então vamos orar e apresentar essas causas que levaram os irmãos a fazerem esse voto diante do Senhor. Oremos. Grandioso e eterno Deus, nos colocamos, Pai Santo, mais uma vez em tua presença, para te apresentar, Senhor da glória, os teus servos que estão em voto. Tu sabes quais são as suas causas, sabes, meu Deus amado, o que motiva os teus servos aí diante de ti, Pai celestial, em voto, em busca de tua resposta, em busca da tua providência. E bem sabemos, Senhor, que és poderoso, que és amoroso, Senhor da glória, para concluir, para abençoar, Senhor da glória, para atender aos teus. Assim queremos ministrar sobre o teu povo, Senhor, a tua bênção, a tua providência, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, essa história que nós iniciamos lendo ali, muito longa, não é? História meia longa, porque não termina com a morte de José, e até a morte de José, ela já seria uma história longa para se contar toda, para se ler, não é? É uma história um pouco longa, e não terminando ali, segue pela escravidão do povo de Israel no Egito, e vai até a sua saída, até o êxodo, né? Então é uma história um pouco longa, nós não vamos poder narrar toda a história para os irmãos, para situá-los dessa vez, porque a história não é simples, não é pequena, mas nós podemos situar pelo menos o versículo aí que foi lido, né? Os irmãos sabem que, eu acho, sempre eu estou aqui com os irmãos, daí eu repito isso, talvez se torne até cansativo, né? Eu dizer que admiro Deus, assim, que fico
impressionado como Deus trabalha, como Deus faz as coisas, porque esse negócio de Deus está oculto, Deus se ocultar na invisibilidade, de trabalhar na invisibilidade, isso é muito interessante, não é? Isso incomoda alguns e maravilha outros, né? Às vezes ficamos maravilhados, eu prefiro ficar maravilhado, e nessa invisibilidade, nessa presciência de Deus, aí essa história de José aqui, ela começa com o pai dele, o pai de José, chamando ele para observar os seus irmãos. Os irmãos sabem disso, né? José chamando ele: meu filho, vá ali onde estão os teus irmãos, vê como é que eles estão, me traga notícias. E aí, a partir de uma simples ordem do pai, um simples serviço que ele ia prestar ao pai, desenvolve-se um plano tremendo, um plano de Deus, um negócio tremendo, só apenas com o pai dizendo: filho, vá ali onde estão os teus irmãos, vê como é que eles estão e me traga notícias dele. E o que é mais impressionante é que isso não foi a primeira vez, não foi a primeira vez que Jacó chamou a José para ir lá olhar como é que estavam os irmãos dele, os demais filhos. Não foi a primeira vez, e entre aquelas vezes que ele o fez, chegou o dia em que era o dia do iniciar do projeto de Deus. Muitas vezes ele foi chamado, vai olhar, ele ia, olhava, voltava. O texto diz que ele fazia isso sempre, e isso aborrecia os irmãos, né? Porque ele nunca trazia uma boa fama, ou seja, eles nunca estavam obedientes, eles nunca eram fiéis, eles estavam sempre fazendo coisas que não deviam estar fazendo. Aí José ia, olhava e voltava, e como José era fiel, obediente, olhava e trazia a resposta fiel, dizia: eles estão aprontando, eles fizeram isso e isso, eles estão no lugar errado, eles não estão fazendo como o Senhor mandou. Ele trazia a notícia. Num desses dias, foi o dia em que Deus falou assim: hoje eu vou começar a obra. Eu fico assim maravilhado, porque Deus não muda, Deus não mudou, e tem tanta coisa que a gente faz igual, mas tem um dia em que Deus vai dizer assim: hoje eu começo, hoje eu estou começando a promessa, hoje eu começo a obra, hoje eu começo o projeto, e a gente nem percebe, porque José não percebeu, tinha a menor ideia de que a partir daquela chamada, tudo aquilo que aconteceu estava iniciando. Ele não tinha a menor ideia, simplesmente chamou e pediu para ele fazer uma coisa corriqueira. Que Deus maravilhoso, que Deus, né? Porque ele não precisa fazer uma coisa extraordinária para que a gente possa principiar um projeto. Nas coisas simples, nas coisas do dia a dia, sem que a gente perceba, Deus está trabalhando. E aí eu vou dizer de novo, viu? Sem que a gente perceba, Deus está trabalhando. Sem que você perceba, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está desenvolvendo, desenrolando, Deus está fazendo acontecer, sem que você perceba, está acontecendo. Você pode dizer amém? Como é bom, não é? Bom, de qualquer maneira eu queria pular um pouquinho essa história, talvez eu ainda volte a ela, e aí a gente vai ver Israel. Irmãos, Israel é uma coisa tremenda. Israel chegou no Egito, quando chegou no Egito, chegou com 70 e poucas almas, ou seja, 70 e poucas pessoas. O texto fala almas, mas são as pessoas. Chegaram, não passava de uma pequena tribo. José, quando recebe a Israel, quando recebe aquele povo, recebe família pequena, entre aspas, né? Em termos de tribo, uma tribo pequena, uma tribo cansada. Já estavam chegando de viagem longa, caminhando com bagagem, com crianças, animais,
uma tribo faminta, porque a fome assolava em todo canto, e eles aproximaram-se do Egito justamente por causa da fome, uma tribo necessitada. Então, o que entrou no Egito, o que José pegou em suas mãos como administrador, o que José pegou em suas mãos como líder, ele pegou uma tribo cansada, pequena, fraca, faminta, necessitada, foi o que chegou na mão de José, e ele pegou aquilo ali, e um dia ele entregou a outro, como líder. Claro que não foi literalmente ele, mas o grande líder do começo de Israel, da nação de Israel, José, que pegou uma tribo fraca, pequena, cansada, faminta, necessitada. Um dia ele passou aquela nação para outro líder, Moisés. Quando ele passou, ele era uma grande nação, forte, irmãos, numerosa, uma nação tão grande que ameaçou o império egípcio. Aquele grupinho pequeno que entrou, prosperou, cresceu nas condições mais adversas possíveis. Eles estavam crescendo, era diversa, mas eles estavam crescendo, cresceram tanto que ameaçou o império egípcio. O império egípcio falou assim: esse povo está grande demais, estão mais fortes que nós. Os escravos estão mais fortes que nós, eles são mais que nós, são mais fortes do que nós, a gente tem que dar um jeito neles agora, porque senão eles vão se levantar contra nós e nos vencerão. O grupo pequeno disse até, ora, eu fico assim pensando, irmãos, pense comigo, aqueles 75 que entraram, quantos, 76, quantos egípcios naquela época existiam? Vamos pensar por baixo, bem por baixo. Entraram aqueles 70 e poucos, e haviam 1000, claro que não era só 1000, mas haviam 1000 egípcios. Depois daquele tempo, os 1000 egípcios não prosperaram, não cresceram, não se fortaleceram, enquanto que na mesma situação, aquele grupo pequeno que entrou, na adversidade da escravidão, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, se fortalecendo. Irmãos, eu fiquei assim, que Deus maravilhoso, porque, irmãos, povo de Deus, ele cresce em meio à adversidade, ele se fortalece na adversidade. É problema, é choro, é lágrima, é dor, é agonia, mas crescendo e prosperando, crescendo e prosperando, crescendo e se fortalecendo. Deus está nesse lugar. Você pode dizer amém, querido? Escute, Deus está dizendo que está começando o projeto, e que em meio a essa adversidade que você está vivendo, está acontecendo crescimento, está acontecendo fortificação. Você vai sair deste problema, sair dessa adversidade, vai sair da crise maior, vai sair mais forte, vai sair mais edificado, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Muito bem, queridos, que Deus maravilhoso é este o nosso, não é? Entrou um grupo pequeno, mas saiu um grupo grande. Eu quero perguntar uma coisa para você, antes da gente continuar aqui. Eu falei que, se eu pudesse, falaria hoje sobre ser fiel, ser obediente e ser cheio de fé. José, sem dúvida, era este homem. Pegou um grupo pequeno, na mão dele prosperou tanto que ameaçou o império egípcio. E na sua mão, como as coisas vão? Quando você bota a mão, cresce ou estagna, fica estagnado? Quando você bota a mão, cresce ou diminui? Quando você bota a mão, desaparece ou aparece? Na mão de gente de Deus, fiel, obediente, cheio de fé, o negócio tem que prosperar. Escute, se você for fiel, obediente, acreditar, vai prosperar.
e não interessa as circunstâncias. Em meio à adversidade, na mão de José cresceu, e depois o que José deixou ali com eles, continuou crescendo, até que chegou Moisés. E quando chegou, querido, só estando lá para ver como estava tão grande, como tão forte e temeroso, povo tremendo. Deus está aqui. Faça uma análise hoje em sua vida. Eu, quando boto a mão, cresce ou quebra? Eu, quando boto a mão no negócio, melhora ou piora? Se piora, querido, vai para os pés do Senhor e diga: Deus, não posso, Senhor, testificar das tuas bênçãos, se nas minhas mãos não há prosperidade. Porque o negócio de Deus hoje aqui é dizer a você: olha, fidelidade, Deus está aqui, obediência e fé, porque eu vou fazer prosperar o que está na tua mão. Diga para quem está perto de você: isso é contigo, hein? Vai prosperar o que está na tua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Aí o texto diz, querido, que esse povo, isso aqui também eu acho interessante, se esses irmãos já perceberam esse texto, esse detalhe do texto, diz: quando eles chegaram, né, tem aquela história toda que a gente não vai se prender a isso, mas quando eles chegaram, foram destinados a uma parte do Egito. Quando eles chegaram, ele disse assim: olha, vocês vão ficar ali na terra chamada Gósen, ou Gósen, depende da sua tradução, vão ficar ali, naquela região ali. Aí o texto diz que era o melhor do Egito, o melhor do Egito. Eu fiquei achando isso muito interessante, porque pensei assim: irmãos, vocês que, os irmãos daqui, não é, que conhecem mais a região, qual é a melhor parte de Petrolina? Eu não sei. A melhor parte de Petrolina é a orla? É a melhor? Está desocupado lá? Não, está ocupado, né? A melhor parte de Petrolina qual é? É aquela parte onde tem as chácaras, onde tem, está desocupado lá? Não está ocupado, né? Como é que o camarada tem um lugar aonde o melhor, ninguém quer ir para lá? Porque quando Israel chegou, estava vazio, era uma área vazia, era uma área que ninguém habitava. Tanto é que eles foram para lá para ficarem distanciados dos egípcios, porque dizia: ó, eles são pastores de ovelhas, e todo pastor de ovelha para os egípcios é abominação. Então, para não haver essa dificuldade, que eles fiquem separados dos egípcios. Isso aí tem uma palavra sobre isso, mas que eles fiquem separados no Egito, mas separado dos egípcios. No entanto, o texto fala no melhor do Egito. Quer dizer, os caras eram donos da terra e moravam no pior. Os caras eram donos da terra e habitavam a parte mais ruim, mais fraca. Eles eram donos do terreno, porque eles eram os egípcios. Eles nasciam ali, eles sabiam que ali era o melhor. Por que eles não iam para lá? Se ali era o melhor, por que eles não foram para lá? A resposta é simples. A resposta é simples. É porque o melhor está reservado para quem é de Deus. O melhor está reservado, não adianta. Os caras são da terra, sabem que ali é melhor, nasceram ali, viveram ali, tentaram desenvolver ou desenvolveram sua vida ali e não foram para lá. E depois, quando chega alguém, vá para ali, que ali é o melhor, e está vazio, ninguém quer ir para lá. Não é que ninguém quer, é porque Deus reservou. Escute, o seu está reservado. O que Deus tem para ti é seu, está reservado, ninguém bota a mão, ninguém entra, ninguém vai para lá, ninguém compra, é seu. O que está reservado para você, foi Deus que reservou e é seu. E tem uma coisa, não é o pior, nem é o mais ou menos, nem é o comum. Deus, para os seus, Ele tem o melhor. Glória a Deus, é o melhor. Eu fiquei pensando: meu Deus, o cara disse assim: olha, vamos para ali, que ali é o melhor do Egito. Sim, e não tem ninguém lá? Não. O melhor? Por que o melhor estava vazio? Por que o melhor estava desabitado?
porque Deus há tempo sabia: eu vou mandar meu povo para ir, e mesmo estando no Egito, o meu povo habitará a melhor parte, porque povo de Deus é assim, querido, viu? Você vai habitar o melhor, você vai assumir o melhor, você vai pegar o melhor, você vai comprar o melhor, você vai ganhar o melhor, vai vir para a tua mão o melhor, porque Deus reservou para você. Você pode dizer amém? O melhor de Deus é para você. Diga aí para quem está perto de você, assim, ó, o melhor de Deus é para você. Glória a Deus. Agora tem uma coisa: estava no Egito, mas não se envolvia, não se ajuntava com o egípcio, não. Eles estavam no Egito, mas separado de egípcio. Eles estavam no Egito, mas não perderam o seu idioma. Está entendendo? Vou dizer de novo aqui bem direitinho, irmão. Egípcio tem uma maneira de vestir, egípcio tem uma maneira de falar, egípcio tem uma maneira de se portar, egípcio tem uma maneira de crer. Israel tinha outra maneira diferente de se vestir, tinha outro idioma para falar, eles falavam outro idioma, eles não falavam egípcio. Quem falava egípcio era os egípcios. Israel não, Israel falava hebraico. Eles passaram aquele tempo todinho no Egito, continuaram falando hebraico, continuaram se vestindo como hebreus, como Israel, continuaram com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos, porque eles estavam no Egito, mas o Egito não deveria estar neles. Você entendeu o que eu estou dizendo? Não, você é crente, e a Bíblia diz assim: então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Querido, você está no mundo, mas o mundo não deve estar em você. Você tem o linguajar próprio, o evangeliquez, você tem o linguajar próprio, não tem que falar igual o mundo, não tem que vestir igual o mundo, não tem que se adaptar ao mundo. Se alguém quer se adaptar a alguém, é o mundo quem tem que se adaptar à igreja, mas a igreja não precisa, não deve se adaptar ao mundo, porque Israel estava no Egito, mas o Egito não estava nele. Ele estava no Egito, mas não se juntava com o egípcio. Não se juntava quer dizer que ele era de mal, intrigado, não, mas ele não se envolvia em sua cultura, não se envolviam em suas práticas, não se deixavam influir com a sua religião. Eles estavam no lugar do grande panteão de deuses. Eles tinham um Deus para cada coisa, irmão, sabe disso? Eles tinham um Deus para cada coisa, e Deus vinha há um bom tempo trabalhando em cima disso, em desfazer, em desmoralizar, vamos dizer assim, os deuses do Egito. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. A gente falou já aqui uma vez sobre as pragas, e que Deus caceteou aqueles deuses do Egito naquelas pragas, não foi? Agora escute, aquela região praticamente não chove, ali, mas tem prosperidade, inclusive na lavoura. Como? Eles têm prosperidade na lavoura por causa do Nilo, por causa do rio, e aquele rio transborda pelas suas ribanceiras a maior parte do ano, alaga para tudo quanto é lado, alaga mesmo, e depois vem voltando aos poucos, e aí as pessoas plantam. Só que quando eles plantam, egípcio, eles têm uma deusa do rio, e eles dizem que aquela prosperidade, aquele alavancar, aquele alagamento que ele fazia em sua volta, era uma bênção daquela deusa. Depois eles diziam que eles plantavam ali, e o rio ia voltando aos poucos, deixando a terra muito bem regada, não é? E fértil. Era uma deusa do outro Deus da fertilidade. E aí eles iam botando deuses, Deus da colheita, Deus do sol, porque aí tudo era deuses. Aí quando José estava lá, os irmãos sabem, né?
Faraó teve um sonho, e no sonho dele eram 7 anos de fartura, e depois era 7 anos de pau, 7 anos de carência, de escassez, 7 anos de fome. Aí, nos primeiros 7 anos, o Nilo, passava as águas, molhava tudo, aí voltava, aí já tudo prontinho para plantar. E aquele povo lembrava de Deus? Nos 7 anos primeiro? Não lembrava. Glorificavam a Deus? Não, glorificava a deusa do rio, glorificava o Deus da prosperidade, glorificava o Deus da fertilidade, glorificava o Deus das colheitas, os deuses dele, o Deus Sol, Ra, os deuses deles. Depois do 7º ano, cadê o Nilo? Cadê a deusa? Cadê a deusa? Cadê o Deus da fertilidade? Cadê o Deus do plantio ou da colheita? 7 anos de pau no lombo daqueles deuses. Deus é fiel. Quando Deus faz as coisas, não faz para brincar, não faz por acaso. Ele estava dando uma lição em toda aquela região de quem era verdadeiramente Deus. Por quê? Porque ele fez e avisou antes. Os deuses pegavam a fama do que acontecia, aqueles falsos deuses pegavam a fama e eram aplaudidos pelo que acontecia. Deus não. Deus falou assim: 7 anos eu vou dar prosperidade, aproveita, 7 anos, agora 7 anos eu vou dar escassez, e não tem Deus, não tem falso Deus, não tem quem mude a história. Se prepare, porque a fome vai assolar. E aí clamavam aos deuses falsos, não teve jeito. Eles tiveram que ir para onde? Irmãos, isso é lindo. Eles tiveram de ir para onde? Não é para o Egito, porque quando chegaram no Egito, Faraó disse assim: quem tiver qualquer problema, procure quem? Pode dizer bem alto. Procure quem? José. Procura José, porque foi o Deus de José quem falou a respeito da revelação e do sonho. Fala com José, porque o Deus de José não é do rio, o Deus de José não é da fertilidade, o Deus de José não é apenas do sol ou da lua, o Deus de José é do céu, da terra, do dia, da noite. O Deus de José resolve, aleluia. Está ouvindo o que eu estou dizendo, amado? Tá, eu sei que você está. É porque vai chegar o dia, se alguém aqui ainda nunca viveu isso, vai viver. O dia que alguém vai chegar para você e dizer: irmão, me ajuda, irmão, ora por mim, irmão, me orienta. Vai chegar gente grande para você e dizer: eu não sei o que faço, mas sei que tu podes me orientar. Você vai dizer: porque não é você, é o Deus que está em você, que vai mostrar para lá que aquilo que adoram lá não é Deus. Deus é fiel. Cadê? Vai Deus do Nilo, bota a água fora do Nilo aí para regar. Não tinha jeito, porque o Deus de todas as coisas disse que não ia ser assim. Não é. Deus está aqui. Depois que Ele fala, querido, não tem quem faça voltar. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Apesar de Israel estar no melhor, estava no melhor, o melhor do Egito, eles estavam no Egito, mas estavam no melhor. Eles não podiam esquecer que havia uma promessa. Você não pode esquecer a promessa. Tem promessa de Deus para a sua vida, e há uma promessa, uma grande promessa. Canaã, a grande promessa de Deus para Israel. Deus falou isso com Abraão lá. Eles entraram no Egito, mas entraram de posse de uma promessa. Eles entraram sabendo da promessa. E o que é bonito em José é que José nunca esqueceu a promessa. Apesar de ter entrado lá muito antes e vivido o que viveu,
Porque, irmãos, viver o que José viveu não foi brincadeira. Primeiro, os irmãos de José foi quem traíram José e botaram ele naquela cova. Os irmãos de José é quem chegaram a planejar a morte dele, depois não executaram, porque era plano de Deus que ele não morresse ali. Aí chegam os midianitas, e na caravana vinham os ismaelitas. Os ismaelitas, parentes de José, porque Ismael é o outro filho de Abraão. Abraão teve, os irmãos sabem disso, Ismael e depois Isaac. E aí, parente. Então chegam os parentes e compram ele. Era para ele dizer assim: ainda bem que estou caindo na mão de parente, os parentes vão me levar de volta para a casa de papai. Levaram para o Egito, venderam ele na casa de Potifar. Os irmãos sabem disso. Ele tinha tudo para chegar lá e dizer assim: rapaz, sabe uma coisa? Eu vou adorar agora um Deus aí qualquer do Egito, porque esse que eu adoro nem me livrou dos meus irmãos, nem me livrou dos ismaelitas, tirou-me da casa do meu pai, deixou acontecer isso comigo. Tem vezes, irmão, que tem gente que diz isso, mas é possível que Deus não está vendo? Deus deixou acontecer isso comigo? Deus deixou acontecer isso comigo? Na frente dos meus irmãos e eu fui humilhado, na frente dos ismaelitas e eu fui humilhado. Cadê o meu Deus? Deus deixou coisa nenhuma. Deus é quem provocou a situação, porque Ele sabe aonde está te levando. Ele que sabe das coisas, e nós não sabemos de nada. Mesmo assim, José falou assim: não, eu fui traído pelos irmãos, fui traído pelos ismaelitas, fui comprado e vendido por eles, mas Deus não tem nada com isso. O meu Deus continua sendo digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Pense numa fidelidade. Chegou lá, os irmãos sabem que foi vendido, foi traído pela esposa de Potifar, caiu na prisão, ficou lá um bocado de ano preso na prisão, mas dizendo: grande é o Senhor, grande é o Senhor, Ele é Deus. Ele nunca pendeu para adorar Deus outro nenhum, ele nunca desconfiou do amor, da bondade, da fidelidade do seu Deus. Escute, Deus está aqui, viu, querido, fiel, obediente e cheio de fé. É isso que Deus quer da sua vida. Por quê? Porque Ele nunca mudou de ideia em relação a você. Ele falou assim: eu é que sei os planos que eu tenho a teu respeito, e são planos de bênção, e são pensamentos de vitória. É o que Deus tem para você. Você pode dizer amém? Fala assim para quem está perto de você: é contigo, viu? É contigo. Não se desespere, nem se desiluda, né? A gente fica desiludido. Não, Deus continua te amando, Deus continua contigo. Os irmãos traíram José, Deus continuava com ele. Ismaelitas nem levaram em conta o grau parentesco, mas Deus continuava com ele. A mulher de Potifar fez aquela tramóia, acabou indo para a cadeia, mas Deus continuava com ele, e Deus continuava amando-o, e o projeto de Deus é quem estava se desenrolando naquele meio. E o que eu acho bonito, de novo volto a dizer, e fico maravilhado com Deus, é essa questão desse trabalho quieto. Deus trabalha quieto, Deus trabalha, querido, em silêncio, na quietude, faz nenhum estardalhaço. De repente, de um dia para o outro, eu já falei sobre isso aqui, José, cansado do cárcere, dorme naquele lugar sujo, escuro, frio, dorme naquele lugar abandonado, cheio de tristeza, mas quando acorda com alguém dizendo assim: vai tomar um banho, vai trocar de roupa, vai fazer a barba, corta esse cabelo, limpa essas unhas, te ajeita, Faraó quer falar contigo, Faraó mandou te chamar. Quando a gente fala Faraó é ruim, né? Porque Faraó tem uma ligação com o diabo, né? Mas era Deus trabalhando, era mesmo que dizia assim: Deus mandou te tirar do cárcere,
Deus mandou te tirar do cativeiro. Era mesmo que dizer assim: ó, Deus está virando o teu cativeiro hoje. Tu que estavas embaixo, agora assentarás em cima. Mas não precisou muito tempo. Ele ficou lá muito tempo. Mas no dia que Deus decidiu, foi assim. O dia amanheceu, o cara falou: manda chamar esse homem aí, porque eu preciso uma palavra dele aqui. Se a palavra dele que vier aqui for aquela que eu estou querendo, ele nunca mais desce para lá. Porque, querido, escute, você pode estar passando e ter passado em provas pesadas, em grande dificuldade, mas no virar de Deus, nunca mais você vai voltar para o cárcere, nunca mais essa prova vai te pegar, nunca mais isso vai te acontecer de novo, porque Deus é fiel para tirar, sentar você entre os príncipes, e nunca mais você volta para o cárcere. Você pode dizer amém, amado? Vamos aqui para frente um pouquinho mais, né? Glória a Deus. Apesar de estar no melhor, não se pode esquecer que há uma promessa, e a igreja tem uma promessa, e a igreja tem um destino certo, a igreja sabe para onde vai. Que maravilha! Abraão nem sabia para onde ia, e mesmo assim saiu. A igreja sabe para onde vai, você sabe para onde vai. Jesus já revelou e disse: eu venho buscar vocês, e venho buscar vocês para que aonde eu estiver, estejais também. Na casa do meu pai tem muita morada, eu vou para lá só preparar o ambiente e venho buscar vocês, e quando tiver tudo pronto, eu levo você. Então você tem promessa, você tem destino certo, você sabe para onde vai. Não esqueça a promessa, não se envolva com o Egito, não mude seu linguajar, não mude sua cultura. Você não é do Egito, você é Israel de Deus na terra. Aleluia! Igreja não pode esquecer a sua identidade. Israel nunca perdeu a dele, Israel nunca perdeu a fé no Deus de Abraão, Israel nunca perdeu a sua linguagem, nunca perdeu a sua cultura. Israel passou 400 anos preso, 400 anos vivendo no Egito, mas nunca com os egípcios, mas nunca adaptado aos egípcios, nunca na cultura e nunca nos deuses. Falou assim: 400 anos, mas eu sei em quem tenho crido. 400 anos, mas o meu Deus é diferente desses deuses aí. Eles hoje estão por cima. Um dia quem estará por cima seremos nós, porque o nosso Deus não nos abandonará. Estamos prisioneiros, mas o Senhor prometeu que estaria conosco. Ele está conosco mesmo no Egito. Habitando no melhor, não pode esquecer que tem promessa. Demorando na escravidão, não pode esquecer que você tem lugar certo. Deus está aqui, viu, querido, dizendo assim: desperta, abre o olho, porque você tem um lugar certo, e esse dia está chegando. Está bem pertinho de Jesus buscar a sua igreja. Você pode dizer amém? No Egito, mas separado dos egípcios. E eu acho uma coisa bonita, irmãos, volto a dizer, nesse trabalhar de Deus. Enquanto Israel estava escravo do Egito, estava na escravidão, Deus estava induzindo outros povos, induzindo outras nações a estarem fazendo construções e plantações lá em Canaã. Escute, Deus um dia pegou Abraão: sobe aqui no monte, levanta bem os olhos, em cima do monte, cabeça erguida, dá para ver longe. Aonde a tua vista alcançar, Abraão, estou te dando, é teu. Olha para frente, olha para o lado, olha para trás, olha para o outro lado. Tudo que a tua vista alcançar é teu. Eu já falei sobre isso aqui para os irmãos. Quem abre os olhos assim e só enxerga problema, é teu. Tem gente que só enxerga desgraça. Levanta, só vê problema, agonia, impossibilidade, é teu.
O que os teus olhos alcançar é teu. Agora, se você olhar e ver milagre, é teu também. Se você olhar bem para frente e ver a vitória, é tua. Se você esticar assim e ver, estou lá na frente dando culto de ação de graça, então é teu. Você entendeu? Não, é só você esticar e ver. Mas quando ele fez isso, ele não olhou e viu cidades formadas, ele viu só o campo vazio, tudo vazio. Aí Deus disse, mas tua descendência vai ficar 400 anos preso. Depois eu vou julgar o povo que vai prender eles, mas eles vão ficar. Aí ficaram. Mas enquanto eles estavam lá, Deus foi levantando outros povos para irem para a região de Canaã, para construir cidades, para fazer plantações, searas. Quando Israel chegou, lembra da promessa? Disse assim, tu vais morar aonde não construíste, tu vai colher aonde não plantaste, porque outros já plantaram e outros já construíram. Tu estava escravo cá, trabalhando para Faraó. Quando sair, Faraó vai pagar tudo com juros e correções monetárias. Agora o negócio mudou de história aqui, até dentro daqui mudou a coisa. Eu vou ter que dar uma palavra diferente, e que isso não estava no meu programa não, irmão. Eu vou dizer, escute, vão te pagar tudo com juros e correção monetária. Pega a pessoa perto de você e diga assim, se preocupe não, com Deus não tem prejuízo. Pode dizer, com Deus não tem prejuízo. Olha o que o texto diz, irmãos. Olha o que o texto diz. O texto diz que Israel, enquanto estava no Egito, ele estava fazendo construções, trabalhando, fazendo tijolo e tal, tudo para Faraó. Recebia o quê? Nada. Recebia nada. Era escravo. Só recebia a comida. E depois eles falaram disso lá. Eles falaram de repolho, de cebola, de alho. Falaram disso. Quando estava no Egito tinha cebola, tinha alho, tinha pepino. Era o que eles comiam lá. Trabalhava por isso, pela comida. Mas quando eles estavam saindo, aí a Bíblia diz que viu uma palavra assim: vá lá cada um na sua vizinha lá, egípcia, e peça a ela vasos de ouro e vasos de prata. E a Bíblia diz que o Senhor colocou no coração deles, dos egípcios, de entregarem ouro e prata. E a Bíblia diz que eles saíram ricos, que eles saíram cheios do Egito. Eles, na verdade, fizeram como um exército quando vence o outro. Eles vão lá e tomam tudo. Eles deixaram o Egito pobre. Até porque quem trabalhou durante 400 anos eram eles, sem salário. Agora vão receber o salário de 400 anos de serviço. É brincadeira, amor? Hein? Escute, não se preocupe não. Deus vai colocar no coração, vão te procurar e dizer assim: vim acertar com você. Está ouvindo? Não precisa você fazer nada. Deus é quem vai colocar no coração e vai dizer assim: eu vim acertar com você. E você pode dizer assim: mas a gente não tem mais o que acertar. Assim, mas eu quero acertar com você. Deus está na tua causa. Você pode dizer amém? Enquanto Israel estava na escravidão do Egito, Deus induzia outros povos para plantarem para Israel. Deus induzia outros povos para construírem para Israel. E aí Israel chega, vence, expulsa, casa, comida, plantação, trabalho, tudo arrumadinho. Faltou nada. Não vai faltar nada. Deus está providenciando tudo. Enquanto está na dúvida, enquanto está na agonia, enquanto está na lágrima, enquanto está na prova, Deus está trabalhando em teu benefício e levantando gente para preparar, porque quando chegar a hora vão te entregar de mão beijada. É a expressão que se diz, né? Porque Deus é fiel. Diga para quem está perto de você: Deus está trabalhando, rapaz. Deus está trabalhando. Vamos voltar aqui ligeiramente para José. Como eu já falei, que é super interessante esse fato, como nós nos distanciamos do entendimento do propósito divino no momento que a coisa acontece, né? No momento contemporâneo. O texto que nós lemos: passando uns negociantes midianitas, tiraram eles e alçaram a José da cova,
e venderam-no aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e estes o levaram para o Egito. E essa palavra aí, alçaram, no hebraico, é como se assim dissesse, elevaram, fizeram ele subir para a presença de Deus. A palavra que usada aqui não é simplesmente no sentido de puxar com uma corda, porque você vê que a coisa se repete, fala assim, tiraram e alçaram. Tiraram, já tinham tirado, depois alçaram, no sentido de levantaram, mas levantaram fazendo-o subir até a presença de Deus. Essa questão é muito interessante, porque em meio àquela confusão toda, tinha alguém subindo para a presença de Deus. José, fiel, obediente, cheio de fé. Quem é fiel, obediente, cheio de fé, em qualquer adversidade, levanta-se na presença de Deus. Ninguém percebe, ninguém sabe, ninguém nota, ninguém é consciente do que está acontecendo, mas o fiel, levantando-se em meio a toda adversidade, para a presença de Deus. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que de fato nunca abandona os seus. Eu fico pensando sobre isso. Ninguém, escute o que eu vou dizer, viu? Ninguém imaginava o que estava acontecendo. Ninguém imaginava aqueles acontecimentos. Ô menino, vem cá, vá ali onde estão os teus irmãos, vê como é que eles estão e volta para me dar aí a notícia. Aí chega José, aí de longe eles olham, lá vem o sonhador mor, vamos pegar ele. Aí rasga a roupa dele e joga ele na cova. Ninguém imaginava que aquilo que estava acontecendo, lá vem uma comissão de midianitas, vem neles os ismaelitas, são negociantes, vende, compra e tal. Ninguém imaginava o que estava acontecendo. Ninguém imaginava. É bonito isso, porque você não imagina. Eu estou aqui e não imagino o que Deus tem preparado. Eu não imagino o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que é que Deus vai fazer. Não sei. Daqui uma semana, um mês, um ano, sei que Deus está trabalhando. Sei que Ele está trabalhando. E as coisas pequenas vão acontecendo, e as coisas contrárias a nós vão acontecendo. Até o momento de ir olhar os irmãos e trazer notícias, José estava ok. Agora, na hora de ser tirado da cova, vendido e levado para o Egito, no Egito é onde estava a vitória, onde estava a promessa, mas ele não queria ir. Por quê? Porque ele não entendia, ele não imaginava. Somos nós, não imaginamos o que está envolvido em acontecimentos, às vezes contra o nosso conforto, contra o nosso bem-estar presente. Ninguém imaginava. Eu digo assim, José não imaginava, os irmãos de José não imaginavam, os mercadores, aquela comissão de homens que iam passando, alguém imaginava isso? Vamos levar José porque ele vai sentar um dia lá na cadeira do governador. Ninguém imaginava isso. Ninguém pensava, ninguém conseguia imaginar uma coisa dessa. O Potifar, quando ele chegou, comprou ele. Será que ele falou assim, vou comprar esse cara porque um dia ele vai sentar na cadeira do governador? Ninguém imaginava. A mulher de Potifar não imaginava, o carcereiro não imaginava, os outros presos encarcerados não imaginavam, ninguém. Faraó, no dia que mandou chamar ele lá de baixo, não imaginava o que ia acontecer com José. Ele mesmo não imaginava. Agora tem uma coisa, irmão, Deus sabia de tudo. Deus sabia de tudo, desde a hora lá, em que Jacó falou, menino vem cá, aí Deus já sabia, ele vai chamar, ele vai olhar os irmãos vão prendê-lo, e vão tirar da cova, vão vendê-lo, ele vai para o Egito, para a casa de Potifar, será traído, vai para o cárcere, será esquecido, mas eu não esqueço, vou colocar um sonho no coração de Faraó, vai chamar ele, vai revelar e vai ser eleito de um voto só, governador. Aleluia. Já viu alguém ganhar a eleição de governador com um voto só? Agora você já sabe que é possível. José, governador de um país inteiro, aonde não havia nem eleição,
mas ele só com o voto, que não foi o voto de Faraó não, viu? Porque Faraó não vota em você, é Deus quem vota em você, é Deus quem confia, é Deus quem acredita, aleluia, que você é capaz de fazer a obra, é Deus quem bota você lá. Quem pode dizer amém? Um voto só. Governador. Deus sabia de tudo, querido. Que Deus nos abençoe. Tinha mais uma coisinha para falar, mas a hora bateu. Vamos nos colocar de pé. Depois a gente fala sobre mais alguma coisa aqui. Ok, querido? Quero que você saia levando hoje a seguinte palavra: fiel, obediente, cheio de fé. Terminarei sendo eleito só com o voto de Deus. A vitória depende só do voto de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: se nós pudéssemos ver a urna de Deus, já estaria lá um voto de Deus com o teu nome. Com o teu nome. Glória a Deus. Alguém já escreveu sobre o Pai Nosso, e eu acredito que a gente já falou aqui sobre o Pai Nosso como casa de Deus. E aí ele fala assim: sabe que na sala principal de Deus tem uma lareira, e em cima da lareira, ali é onde queima o fogo do Espírito, tem uma foto em cima. E sabe de quem é a foto que está ali? É a sua. Todo dia Deus olha para você, todo dia fala assim: como eu amo, como eu gosto de ouvir a voz, como eu gosto de ouvir o cântico, como eu gosto de ouvir a oração, como eu gosto de ouvir o instrumento tocado por ela, por ele, como eu gosto. Está lá bem de frente para ele não esquecer. Deus nunca esqueceu você. Deus escreveu o teu nome na palma de suas mãos, para toda vez que ele agir, ele olhar e dizer assim: ele está bem lembrado de você. Deus está aqui, querido, neste lugar. Glória a Deus. Há alguma pessoa conosco que não é crente, que não é evangélica? Tem alguma pessoa não evangélica conosco? Não, né? Todo mundo crente, todo mundo do céu aí. Maravilha, que bom. Vamos orar, né? Eu vou fazer uma pergunta, você não vem para cá, você fica aí. Você tem conversado com Deus e dito a Deus: Senhor, parece que o Senhor me esqueceu, parece que o Senhor não gosta tanto de mim assim, parece que Deus não me ama tanto, me ama, mas não tanto. Isso já veio ao seu coração alguma vez? Nesses dias principalmente? Deus está aqui. Se você esses dias, em suas orações, disse: Deus, parece que me esqueceste, Senhor. Deus, onde estás? Levante a sua mão aí para mim ver onde você está. Muito bem, muito bem. Não vou chamar a atenção para você não. Eu vou só dizer a você que Deus está aqui para dizer: não te esqueci não. Tenho escutado tua oração, tenho visto tua lágrima, tenho visto a tua indecisão muitas vezes, tenho visto tua angústia. Chegará o tempo em que o cativeiro vai virar. Deus já tem tudo preparado, tudo pronto, está tudo prontinho, viu? Não se preocupe não. Tem mais, eu vi 2 pessoas só que levantou a mãozinha, mas tem mais. Tem mais gente aí que tem dito: Deus, eu não aguento, parece que tu não ouves, parece que não te importas comigo. Deus está aqui dizendo: tu nem imagina o quanto me importo contigo. Glória a Deus, glória a Deus. Mas não venha para cá não, fique aí. E quem estiver perto e percebeu que a pessoa
Levantou a mão, pode colocar a mão na pessoa aí, está pertinho já mesmo, não tem nenhum problema, e Deus vai entrar em ação, ou melhor, Deus sempre está em ação, vai revelar suas ações nestas vidas agora. Oremos. Grandioso Deus, meu Pai Celestial, quero te agradecer, Senhor amado, por tua grandeza, por tua fidelidade, por saber que tu és bom, tu és, ó Pai Celestial, todo amor. Quero te agradecer, Senhor da glória, por tudo, e te pedir que continue nos abençoando, e sobre essas vidas, Senhor da glória, que levantaram as mãos, que se identificaram, quero te pedir, Senhor, que tu entres com providência, Senhor. Quero te pedir, Deus amado, que tu entres com um mover especial, que tu entres, Pai Celestial, com autoridade, com poder, grande glória, Senhor. Entra, Pai Celestial, no mais íntimo do ser, Pai Celestial, onde estão as feridas, meu Senhor, lá no interior do ser, cura agora, Senhor. Entra com bálsamo agora, Deus amado, e aonde Deus Todo-Poderoso, faz tempo que não entra alegria, que haja abundante festa, Senhor, no coração, vindo do teu Espírito. Eu quero ministrar, Senhor da glória, paz. Eu quero ministrar, Senhor, segurança, tranquilidade. Eu quero ministrar, Senhor, fé para essas vidas, em nome de Jesus.